Bora para o vídeo. Diga. É do Emile Nelis. Né? Emile Nelis. O São Paulo precisa deixar de contratar jogadores velhos como Lucas e Oscar? Quer dizer, essa é uma afirmação dele. Ou dela, né? É. Na verdade, assim, você sabe, né? É uma paura, é um pavor que eu tenho há muito tempo. Eu falo isso muito antes do Oscar vir. E a minha grande paura para esse ano era justamente, já tendo um time velho, ou uma idade avançada, aumentar a média de idade. Né? O São Paulo começou o ano com um time que só tinha 2 jogadores abaixo dos 30, Pablo Maia e Alan Franco. E curiosamente, com a lesão dos mais velhos, foram entrando mais jovens, o time teve um ganho de energia. Só que é fácil falar aqui, o São Paulo não tem dinheiro para contratar jogadores no auge de 25, 26 anos, né? Então, esses jogadores livres, eu não sou contra o Oscar, não. Acho que o Oscar é um jogador que talvez desses todos, pela função, pela posição, ele consiga lidar melhor com a idade e com o que ele joga do que os outros. O Lucas que tem que arrancar, o Caleri que tem que brigar, o Luciano que tem que se movimentar, né? Então o Oscar até, mas muitos jogadores acima de 30 anos, que para mim é quase uma consequência das limitações financeiras, normalmente não costumam render uma temporada saudável, né? E é isso, o Lucas está muito tempo fora, o Caleri já está fora, o Luiz Gustavo teve a fatalidade da embolia, muita gente rodada fora, mas tem uns caras tão bons hoje aqui que você tá perdendo. O Carlos Imperial passou. Olha. Não. Olha Morgan Freeman. mas não tem remédio. Ou o São Paulo faz isso ou contrata jogador ruim. Então acho que vai ser. O que o São Paulo passou a ter desde o jogo com o Libertad é mais uma opção jovem para o ataque, o Luca, né? Na ausência de tantos. Esse era um objetivo da diretoria. Só estando lá dentro a diretoria estava planejando tentar a contratação de um atacante que atua pelos lados destro, para poder ser uma alternativa ao Ferreirinha. Cara, só tem jogador caro, insiste um pouco no Luca. Eu acho jogador, eu não contrataria a ponta nunca, eu sempre botaria cara da base, cara. Sinceramente. Aí eu concordo. Nessa função. Sim. O contrato do Luca vai até o meio do ano que vem, até o meio de 2026, tá? Esse contrato é o primeiro contrato profissional que o Luca assinou. Para quem não é familiarizado com isso, o jogador pode assinar um contrato profissional a partir de 16 anos. Esse contrato ele é padrão, ele é de 3 anos, renováveis por mais 2. Mas esse renováveis por mais 2 é uma coisa que só vale dentro da CBF. Se acabar esses 3 anos e chegar um clube de fora querendo dar um pré-contrato, esse clube de fora pode pegar o jogador, entra na justiça, vira aquele bololô, aquela confusão toda. Então, sabendo disso, o São Paulo já está conversando com o Lucas e seu staff para renovar o contrato do Lucas assim que ele completar 18 anos. Isso acontece quando? No próximo mês. Luca completa 18 anos em junho, 14 de junho, e aí ele vai estar apto a renovar o contrato e aí sim acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Lucas Ferreira, porque hoje a multa do Luca é tão pagável, não me confirmaram se é o mesmo valor, mas é tão pagável quanto era a multa do Lucas Ferreira. Então o São Paulo já começou a conversar com o Luca para poder renovar esse contrato dele e se proteger, porque se o São Paulo não tem dinheiro no Brasil, como a gente está vendo, e vai ser assunto aqui mais tarde, muitos clubes que são SAF ou que têm investimento de fora têm dinheiro para pagar 40 milhões num jogador no Brasil e depois revender por muito mais. Então o São Paulo tá certíssimo. E as conversas, assim, o Luca quer ficar, o Luca é São Paulino, a família é São Paulina, ele quer ficar, quer se tornar ídolo do São Paulo, não tem a menor intenção de deixar o clube nesse momento, então as conversas tendem a evoluir bem aí com o Luca. E tá certo, né, Arnaldo? Tem que se proteger. Putz, é o mínimo, né? De torcedores querendo saber como eu estou, quando eu vou voltar, o que aconteceu. E eu me senti na obrigação de dar uma satisfação para vocês, que sempre tiveram muito carinho comigo, muito respeito, e isso é muito recíproco. No dia 10 de março, na semifinal contra o Palmeiras no Allianz Parque, eu acabei sofrendo um trauma muito forte no meu joelho direito. E eu acabei jogando por alguns minutos ainda depois disso, mas depois a situação ficou muito difícil e eu tive que sair. No dia seguinte não conseguia nem dobrar a perna, não conseguia dobrar 10% da perna. E os exames apontaram um estiramento na cápsula, né, no meu joelho direito.
e me tirou de combate por 7 a 8 semanas. Né? Após esse período, eu pedi para voltar, porque eu tinha todos os critérios para poder voltar, e a gente tomou essa decisão de voltar. Né? Os exames estavam bons, a força estava equilibrada, e eu queria voltar. E voltei, estava jogando com um pouco de dor, o que é normal, depois de tanto tempo parado é normal voltar com um pouquinho de dor. Porém, eu achei que a dor ia diminuir com o tempo, o que infelizmente não aconteceu. E eu percebi que isso estava afetando a minha performance. Eu não conseguia jogar como eu estou acostumado, eu não conseguia colocar o meu estilo de jogo que eu estou acostumado. E teve um agravante ainda no jogo contra o Alianza Lima no Peru, que eu caí, bati novamente o mesmo joelho, o que acabou piorando um pouquinho a situação. Os exames mostraram que teve uma piora. Enfim, e eu tomei essa decisão de parar. Conversei com a comissão técnica, com o departamento médico, isso partiu de mim. Né? Eu pedi para poder parar e cuidar direito desse joelho, porque eu não estava conseguindo performar como eu estou acostumado e consequentemente, não ia conseguir ajudar o São Paulo como eu gostaria, além de poder estar piorando a situação do meu joelho. Foi uma decisão difícil, né? Muito ruim ficar de fora. Eu posso garantir para vocês que não tem ninguém mais chateado do que eu, mas infelizmente é uma coisa que faz parte da vida de um atleta, faz parte, né, do futebol. E enfim, queria deixar bem claro aqui também que todo o trabalho está sendo muito bem feito. Queria agradecer ao Departamento Médico de São Paulo, que está fazendo um trabalho muito bem feito. Agradecer ao meu fisioterapeuta particular, o Taio, né, que eu vejo todos os dias e que a gente está trabalhando muito, fazendo tudo o que tem que fazer. Porém, tem coisas que fogem do nosso controle. Tem coisas que tem que dar tempo ao tempo, tem que deixar a natureza agir, deixar Deus agir. E eu tomei essa decisão de poder parar, cuidar direito do meu joelho, para que eu possa ficar 100% e voltar bem e ajudar o São Paulo como eu estou acostumado, performando como eu estou acostumado. Eu sei que muita gente está me perguntando de prazo, quando eu vou voltar. É difícil cravar um prazo, né? Não foi uma lesão grave, graças a Deus, porém não é uma lesão tão simples. Mas muito provavelmente eu volte a jogar só depois da parada do Mundial, só em julho, né? Porque eu tenho que fazer tudo que tiver que fazer para voltar bem, cuidar como tem que cuidar, e voltar bem, voltar equilibrado, voltar forte, voltar sem dor, para que eu possa ajudar o São Paulo da maneira que eu estou acostumado, né, jogando da maneira que eu estou acostumado. Enfim, é isso. Como eu falei, estou muito chateado, é difícil ficar de fora, é difícil não poder estar em campo ajudando meus companheiros, mas faz parte do futebol. Queria agradecer mais uma vez aí todas as mensagens de carinho que eu tenho recebido, apoio, agradecer o Departamento Médico de São Paulo, agradecer meu fisioterapeuta particular, o Taio, e dizer que a gente está fazendo de tudo para que eu possa voltar bem. E eu creio num Deus que sabe de todas as coisas, que tem o melhor para cada um de nós. Ele é a minha força principal. E é isso. Obrigado. Estarei de fora, mas perto ao mesmo tempo dos meus companheiros, torcendo, apoiando, sempre juntos pelo nosso tricolor. Um abraço, pessoal. Deus abençoe. Tá aí então o Lucas, até falando que deve voltar depois então da parada pro Mundial. O São Paulo já vem conversando com o Alan Franco há algum tempo. O Alan Franco, lembrando, tem contrato até o final do ano, já pode assinar um pré-contrato a partir de julho, e de sair do clube de graça. O problema da questão da renovação do Alan Franco, pelo que me falaram, não é nem a questão salarial, não é a questão de tempo de contrato. Essas coisas estão andando, não estão acertadas, mas não estão longe de acharem um denominador comum. O problema da renovação do Alan Franco são as luvas. Por quê? As luvas, você precisa ter dinheiro para pagar as luvas. E o São Paulo não tem dinheiro. Então, dilui no salário, deixa lá para a próxima gestão. Vai diluindo no salário. O São Paulo costuma fazer isso mesmo, vai diluir no salário, mas precisa ter pelo menos o início, né? Aquela primeira parcela, aquela comissão que a gente sabe para quem vai fazer a negociação. Então, essa primeira parcela que está travando a negociação, principalmente por causa das luvas. O São Paulo tem conversas avançadas para comprar o Marcos Antônio e o Juan. Como vai fazer isso? Jogando o pagamento dos 2 jogadores para 2026. E o São Paulo vai tentar fazer isso também com as luvas do Alan Franco. Mas alguma parte precisa ter agora.
E aí, o que o meu amigo André Hernan falou no de primeira que eu participei antes, é que o São Paulo tem uma dívida com os empresários do Alan Franco e que vai pagar essa dívida agora para poder também dar andamento nessa renovação. Então, luvas e uma dívida anterior vem travando essa negociação com o Alan Franco, muito mais do que salário, muito mais do que outras coisas. Isso o São Paulo acredita que acerta. E muito por causa disso, o que me falaram é, para a gente renovar com o Alan Franco, a gente precisa ter dinheiro. Muito para pagar essa dívida e para pagar uma parte inicial das luvas. Então esse é o cenário da renovação do Alan Franco, que não pode sair do São Paulo em hipótese alguma, né, Arnaldo? Não, aqui como é difícil fazer futebol sem dinheiro no atual estágio no Brasil, né? E o São Paulo está tentando fazer futebol em 2025 sem dinheiro. Mas muita gente não está entendendo o ano que o São Paulo está vivendo. Talvez a torcida organizada esteja entendendo. Porque o ano mais difícil da história do São Paulo é isso. Para renovar o Luca, você precisa ter dinheiro. Para manter o Marcos Antônio e o Juan, você precisa ter dinheiro. Para renovar o Alan Franco, você precisa ter dinheiro. Para trazer um substituto do Caleri, que não joga mais esse ano, você precisa ter dinheiro, né? E o São Paulo não tem dinheiro. Não tem dinheiro, tem travas para dinheiro. E ele não está fazendo o que o Corinthians faz, o Santos faz. O empurra para frente tem limites, né, pré-estabelecidos. Então, é uma temporada desafiadora, no mínimo. Renan, se quiser falar sobre o Alan Franco, e já aproveite e conte a sua história do dia. A gente já está estourando a live, mas não tem problema. Vai, o Renan conta a história dele. E sobre o Alan, ele merece esse sacrifício, porque, na minha opinião, é o jogador mais regular que o São Paulo tem há algum tempo, né? Então, seria importante a permanência dele. Eu acho que vai ser resolvido esse problema das luvas aí, para o pessoal entender que o jogador não é de graça. Ah, porque eu vou trazer ele dali sem ter que pagar o outro clube. Mas não vem de graça. Esse tal dessas luvas aí não é o de graça, entendeu? Aconteceu com o Ramos, aconteceu com outros, tá? E aí a conta fica alta depois. Mas o Alan tá aí muito bem inserido no time. É um jogador que eu adoro ver jogar e eu não perderia ele para um rival em hipótese nenhuma. Quem sabe deixaria de contratar o Juan, mas não perderia o Alan Franco. Mas, enfim, eu pensei numa história aqui, lembrando da minha Libertadores, e muito jovem, né? Eu cheguei um dia para treinar, numa segunda-feira, Éder, Arnaldo, e a gente ia jogar contra o Palmeiras na quarta-feira, o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, lá no Parque Antártica, né? O antigo Parque Antártica. E eu chego para treinar, e eu estava numa situação nessa época do ano, mais ou menos como o Negrutti. Eu ia para todos os jogos no banco, mas não entrava nunca, não jogava nunca, não era titular, nada. Eu estava mais ou menos nessa situação. Quando eu chego no vestiário, o Rogério olha para mim e fala assim, ó, você vai jogar quarta. Eu falei, como é que é? Você vai jogar quarta. Você vai ser titular quarta. Eu falei, mas como que você sabe? A gente conversou, eu, Paulo, a equipe técnica, a gente conversou. É o quê? A gente jogava com 3 zagueiros, certo? Mas o Palmeiras jogava só com um atacante, com o Washington. E jogava com 2 meias, o Marcinho e o Juninho Paulista. Então a gente conversando, achou melhor tirar um zagueiro, colocar você para marcar um dos dois, e o Josué também marca um dos dois, dando uma liberdade para o Mineiro. Beleza? Eu falei, não tô confiando. Mesmo o patrão falando tudo isso, será? Eu não tava jogando. É mais ou menos como o Zubeldia falar hoje pro Negrutti. Negrutti, você vai amanhã jogar um mata-mata como titular. Loucura, né? E foi de fato o que aconteceu já naquele treinamento. O Paulo me chamou, todo o treinamento de bola parada foi comigo no time titular e explicou essa mesma situação que o Rogério já havia me explicado. E a partir dali a minha história no São Paulo começa a mudar, porque eu jogo muito bem aquele jogo. Alguns veículos, né? Tinha o tal do motorrádio, né? Na época, motorrádio. O rádio eu dei pro meu tio. Várias rádios eu ganhei como o melhor jogador em campo, e daí na semana seguinte contra o Palmeiras no Morumbi, que para mim foi o mais difícil de todos, porque o Josué é expulso, tava 0-0 o jogo ainda. E aí depois a gente consegue, o Rogério faz de pênalti, o Cicinho faz no final de falta, mas assim, um bastidor de ali, um assunto interno mesmo, um negócio, porque surpreendeu muito o torcedor, inclusive um dos seguranças do São Paulo ontem falou para mim, Renan, aquele jogo contra o Palmeiras, você jogou demais, foi a mudança, não sei o quê, sabe? Segurança do São Paulo da nossa época ainda, né? Então é uma historinha de bastidor e de como o Rogério, ele também tinha uma participação efetiva, não que ele mandava no que o treinador fazia, mas ele sugeria e mostrava muitas vezes algumas coisas para os treinadores, e esse daí foi o patrão que me escalou, entre aspas, naquela finalização, um gol. 2 dribles certos entre 2 tentados, 8 ações com a bola,
2 e 4 duelos ganhos e perdeu uma vez a posse de bola, nota 7.7. Então, né, tudo naquele cantinho ali, né, ele ocupou nesses poucos minutos, mas uma coisa que talvez não tenha aparecido foram as duas faltas que ele alegou ter sofrido. Sim, que foi ele tomou dois trancos de batismo, né? O moleque tá chegando 2 trancos de batismo. Ele não só foi intimidado pelos defensores, como pelo árbitro. O árbitro, tipo, levanta. Mas aí eu acho que essa são coisas da tomada de decisão. E aí ele foi se proteger na área. Beleza. Eu vou receber a próxima, eu não vou me jogar, mas eu vou para a área. Se alguém me der o tranco, o cara vai... E aí foi o que ele... Na terceira... Como vocês acham que um jogador profissional que joga no Libertad, no Paraguai, né, numa Libertadores, vê um menino cheio de espinha na cara? Tem essa, né? Ninguém sabe como... O que você faria? O que nós fizemos a vida inteira jogando bola no colégio? Sim. Jogar o cara na placa. Aqui não se cria não, moleque. Exato. Vai chorar lá pra lá. Detalhe que, né, o time do Olímpia, do Libertad, pode ter mapeado vários jogadores. Ferreirinha, tem sempre marcação dupla, sabe como o cara faz. Também tem isso. Vem um jogador novo, o cara não sabe. Isso é uma outra coisa. O cara não tá mapeado por ninguém. Galhardo, pelo pé direito, Galhardo, pelo pé esquerdo, ficou assim, corta pra lá, corta pra cá. Quando viu Os os caras- moleque lá, naquela vitória do Palmeiras. Essa é uma coisa muito importante, porque a partir de agora... É isso Ele já mesmo. tá mapeado. Exato. A Não é novidade é uma novidade. coisa. Hoje, você viu como o Ferreirão joga? Ferreirão, exatamente. Os caras já sabem como o Ferreirão joga. Marcação dupla. O Matheus joga? Sabe? Exatamente. Esse fator surpresa, ele não dura para sempre, né? Por isso a gente fala de oscilação. Isso mesmo. Porque o cara entra novidade, depois você vai marcar o cara. Você pega o vídeo do jogador, é assim que funciona o scout. Você pega o vídeo do jogador e fala, ele vira pra direita. Quantas vezes o cara vai pra lá? Esse aqui, o Ferreirinha, ele dribla, mas ele não vai chutar, então você pode ficar tranquilo, né? Então, se eu enfiar o dedo no olho dele, o juiz não vai ver, mas vai ficar meio cegueta. E aí o moleque sente. Faz isso, Luciano, ele te dá 5 tapas na orelha. É diferente.